Aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por uma falha técnica minha aqui, esse vídeo só vai chegar até vocês amanhã, na terça-feira. Que eu tô gravando ele agora já é 20 horas, né? Então não vai dar tempo. Porque demora para carregar até que se ele vai estar aí disponível, né, para as pessoas, né? Então, a história que eu estava contando, ela terminou com o sonho daquele pregador, no qual Deus dizia para ele no final que ele, ao terminar essa missão dele, ele seria arrebatado. E exatamente no, como dizia a profecia que Deus havia ele pregar em todos os lugares do Nordeste, se cumpriu essa profecia. Porque esse pregador na verdade desapareceu, ninguém mais ficou sabendo dele. Exatamente porque no ano de 1945, que foi que aconteceu esse sumiço desse pregador, no mês de outubro, né, quando finalizada estava a Segunda Guerra Mundial, em que o mundo estava à beira do caos. A destruição, né, a fome, as doenças, etc., que assolava o mundo, devastado pelos verdadeiros demônios, né, que causaram essa guerra, né, que mataram, trucidaram, cometeram muita coisa ruim, né? E com a derrota assim imposta pelas mãos de Deus, né, naturalmente, muitos fugiram, outros se mataram, né, e fugiram pelo mundo, né, e espalhando a semente do mal, como sempre, né? Isso foi pelos quatro cantos do mundo que o demônio nunca desiste, né? E está sempre a continuar, né? Então eles perdem lá uma guerra, uma batalha, mas eles continuam. E para isso vai se semeando no mundo afora, por todos os países, essa desgraça, né? Que geralmente vem assolar muitos povos, né? Porque eles vêm com sempre a guerra deles é contra Deus, né? São os anticristos da vida, né? E infelizmente para o nosso país, o Brasil cristão, que sempre foi, não foi diferente, né? Chegaram ao Brasil e foram espalhando milhões de sementes do mal. E infelizmente caiu a principal semente deles, que é a transgênica do mal, que vem a ser primo segundo de Lucifer, que é o demônio chefe, né? E caiu aonde? Exatamente no estado de Pernambuco, numa fazenda muito grande no interior do estado, onde morava uma família de gente humilde, pobre, sofrida, que trabalhava cedo para comer à tarde. E isso quando acontecia de arrumar serviço e ter o serviço. Então aquela gente sofria demais, né? E trabalhava assim tipo análogo à escravidão, era, né? Que os coronéis, né, impunham aquelas pessoas, né? Daí
em um dia do mês de outubro, já amanhecendo o dia, que lá o pessoal costuma levantar bem cedo para ir trabalhar, né? Então levanto muito cedo mesmo. Eles escutaram um ronco assustador, um ronco muito assustador mesmo. E muitas risadinhas, tipo assim, uma brincadeira de criança e essas coisas. Então eles resolveram e saíram para fora, aquele homem e a sua mulher, sua esposa, né? E se depararam com um cesto, que dele continuava aquele ronquinho de criança, fazendo assim, tipo fazendo mãe, assim, sabe? A mulher muito bondosa olhou e viu a coisa. Era uma coisa. E chamou o marido. Olha, marido, que presente deixaram aqui para nós. O homem intrigado, mas curioso, olhou e quase caiu de costas, dizendo: Misericórdia, mulher, eu nunca vi na vida uma coisa tão feia. Isso não é presente, mulher, isso é feitiço contra nós. Eu peço desculpa aqui porque eu tô lendo, 4, 5 páginas grandes aqui, e daí eu não lembro de tudo daí na minha cabeça. Então eu tô lendo o que eu escrevi, mas vai ficar bom do meu jeito. Não é não, homem de Deus. É um presente que deram para nós. Olha bem como ele é bonitinho. Olha as coxinhas dele, são lindas. Mulher de Deus, joga essa coisa no meio do mato. Isso não é gente, não. Isso é coisa do demo. Mas a mulher insistia. Vamos ficar para nós e criar ele até ficar grande. Eu não tenho coragem de abandoná-lo e jogá-lo no mato. E o homem disse: Vamos fazer o seguinte, então. Vamos levar ele pro patrão, já que estamos nas terras dele e tudo que tem aqui é dele. E é justo que entreguemos a ele, tá bom? A mulher concordou. Muito aborrecida até, mas concordou. E lá se foi o casal. Se chamava seu Tide e Dona Dicinha. Seu Tide e Dona Dicinha. Daí foram seu Tide, muito cauteloso, disse para a Dona Dicinha: Você leva essa coisa, eu não posso nem olhar pros olhos disso, me dá medo. E a mulher concordou. Chegando na casa do coronel, bateram palma e a mulher do coronel atendeu, dizendo bom dia e perguntando o que vocês querem. O seu tio, muito educado, disse querendo falar com o coronel. Caso de urgência, senhora. Tá bem, eu vou chamar ele então. Em seguida ela voltou e disse para o seu Tide que entrasse. O coronel estava lhe esperando. Adentrou-se à casa e foi contando o caso. O coronel, muito satisfeito com a honestidade do seu Tide, desculpa, disse: Eu já saio lá para ver o que está a me dizer. E o patrão se levantou e, quando estavam saindo do casarão, a mulher dele foi de encontro com a dona Dicinha para ver o que estava no cesto. E quando ela olhou, disse: Senhor Jesus, cruz credo, e caiu desmaiada. Então o patrão e o seu Tide correram para socorrer a mulher. Tragam água e álcool, gritou.
para os serviçais, que urgentemente lhe trouxeram e ajudaram a voltar a si, né? E o coronel lhe perguntou: o que aconteceu, mulher? Mas ela, quando acordou daquele desmaio, já acordou traumatizada e apenas resmungava ou murmurava uma palavra assim incompleta e dizia Lulu, Lulu, e apontava com o dedo para o cesto da dona de cima. Voltou a murmurar novamente Lu, 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 Lu. Então o patrão mandou que a levassem para o quarto dela para ser melhor cuidada. E assim foi feito. Voltando-se para a dona de Sinha e seu Tide, disse: que diabos trazem nesse cesto? E foi olhar. Qual não foi o susto que ele levou? Estupefato, disse-lhes: o que é isso? E um tremor de frio bateu-lhe, e com os olhos arregalados, em tom de ira, começou a gritar, a maldizer a seu tio, a dona de Sinha, e aquela coisa que estava ali, né? Pois havia causado um mal já para sua esposa e ele ficou naquela ira, né? Que ele estava, né? E não acreditava no que estava vendo, mas aquilo era real. E ele dizia: Deus do céu, Pai Celeste, tu me avisasse através do profeta, do pregador, né, que havia passado por aquela fazenda e feito a profecia que dizia que isso ia acontecer. Dizia ele: eu não acreditei, Senhor. Acho que isso é a coisa, é a besta fera que o pregador dizia. Me perdoe, meu pai, pois não sou, pois eu sou fraco na minha fé, e tu me mostraste ver com meus olhos a praga dos infernos que hoje surge para a desgraça de milhões de famílias pelo nosso país e para nós, o povo nordestino. E virão dias negros e de muitas tribulações, como dizia o pregador. Daí uma negra, que era ama de leite da família, vendo a coisa roncar seguidamente, disse a dona Dicinha: ele está com fome, vou dar mamar para ele. O coronel, assustado, disse: não, não faça isso. Essa coisa pode te morder, te machucar, passar alguma doença. Mas ela insistiu, dizendo: calma, patrãozinho, eu estou acostumado a mexer com essas entidades. Nega véia sabe muito como lidar com besta fera. Se foi coisa do mal, eu sei como acalmá-la. E assim ela pegou a entidade e a levou ao peito e deu-lhe de mamar. Mamando, ele olhava para ela e roncava, e mordia e arranhava o peito dela. E ela, experiente, falava umas coisas que ninguém entendia e a entidade se acalmava. Quando terminou, ela colocou de próximo ao pescoço, né?
para ele rotar, como é de natural. Se faço isso após o neném mamar. E ela, naquilo, ela sentiu um leve cheiro de enxofre, mas não disse nada a ninguém. E o colocou no cesto da dona de cima. O patrão, ainda irado e muito nervoso, começou a dizer palavras duras para seu tio e dona de cima. Mas aquela senhora negra, servidora, ama de leite da família, daquela casa, né, interveio a favor do casal, dizendo: meu patrão, não diga nada. Essa entidade é perigosa e vingativa. E esse casal que lhe trouxeram ele aqui não tem culpa. Deixe que eles vão e levem o quanto antes esse pequeno flagelo, que com certeza se tornará no futuro uma das maiores tragédias da nossa região Nordeste. Por enquanto, eu acalmei por algum tempo. Vão embora, dona Dicinho e seu Tide, e levo isso para onde vocês quiserem. Por algum tempo ele vai ficar calmo, portanto, vejam o que podem fazer com ele. E lá se foram para sua humilde casinha de taipa, sem saber o que fazer. Mas pelo caminho, dona Dicinha convenceu sua esposa a ficar com a coisa. Ainda sem nome, chegando em casa, a mulher disse ao marido: vamos dar um nome a ele? E ele disse: você é que sabe, você é que quis ele. Ela então disse: a patroa, quando estava melhorando, dizia Lu, Lu, Lu. Eu achei tão chique, marido. Vou chamar ele de Lu, Lu, Lu. Entretanto, mal ela sabia que a patroa, ao dizer Lu, 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 queria dizer Lucifer. Mas ela, no estado de choque, ela não conseguiu terminar a palavra. E assim ficou o nome Lulu. Né? E sabe-se também que aquela família do coronel, a mulher nunca mais voltou a ser a mesma. Nunca mais falou. Ela ficou tão assustada e traumatizada e depressiva que ela não falava mais. E a doença, aquilo ficou nela. Foi o que ganhou aquela família. O coronel, as coisas dele começou a andar tudo para trás. Levou ele a uma pequena falência. Teve que vender muitas terras e se mudar daquele lugar. Né? Naquela época também se dizia muito um ditado que falava lá pro Nordeste afora, que quando você via uma coisa muito feia, você falava assim, isso é o cão chupando manga. Justamente porque essa frase foi dita pelo seu Tite, quando um dia viu aquele pequeno ser, já estava com 2, 3 anos, e era tão feio que ele falou sozinho para ele mesmo e contava para algumas outras pessoas, amigos, que era tão feio como o cão chupando manga. Então daí ficou comum essa frase também no Nordeste e no Brasil inteiro até, né, ficou. Outra coisa que aconteceu foi que naquela época estava já as revistas em quadrinho, era muito comum já,
1945 para cá. E tinha uma revista em quadrinho que se tornou, lá na Tasmânia tinha um bicho muito feio, né? E que eles chamavam Diabo da Tasmânia. E aconteceu que quando a notícia dessa coisa espalhou-se pelo mundo, veio gente lá da Tasmânia para tirar foto, né, para conhecer essa criança, entre aspas, que era terrivelmente feia. E daí tiraram a foto e colocaram ela na revista em quadrinho. É o Diabo da Tasmânia, é referente ao Lulu, que nasceu no Pernambuco no ano de 1945 e ficou famoso, o personagem Diabo da Tasmânia. Aconteceu isso. E hoje eu vou parar por aqui essa história, porque eu devo continuar ela mais pra frente, porque ainda tem coisa boa por vir, porque daí é a hora que começa a crescer essa coisa e muitos acontecimentos vão estar porque na verdade ele, quando estava já com uma certa idade aí de 15, 14, 10, 12 anos, ele virou um exímio caçador de mocó. Lá no Nordeste tem muito esse bichinho, é tipo um preá, né? E lá ele tem demais e ele gostava muito de caçar mocó. Lagarto, cobra, enfim, tudo que ele via na frente ele queria matar para comer e assim foi a vida dele. Dizia também muitas pessoas antigas que ele estava com uma certa idade, já de uns 14, 15 anos, ele gostava muito de forró. E ele era na época da quaresma. Ele não acreditava em Deus, nada, e não era nem possível, né, isso. E ele foi em um desses bailinhos com outras capetadinhas do nível dele e começou a dançar e dançar e dançar e deu meia-noite. Daí tinha uma moça muito bonita que estava também lá, já tomada pelo espírito do mal já e contrariando os pais dela. Ela foi nesse baile, esse forró. E depois que deu meia-noite, as coisas começavam a acontecer muito terrível, sabe? E dizem as pessoas que viram ele dançando e viram os pés dele. Os pés dele era tipo casco de burro, né? De jumento. E daí conta essa história também. Então eu venho contar ela melhor. Eu vou me inteirar melhor desses fatos, desses acontecimentos, até chegar ao final dessa história, que é mais uma vez que eu venho a contar, vai terminar. Tá certo, gente? Por enquanto, um abraço. Eu não devo contar ela amanhã nem depois. Eu devo terminar ela outro dia, mas vocês vão ver aí na descrição do vídeo o término dessa história, tá bom? Por enquanto, forte abraço, beijo no coração e não se esqueça de se inscrever no canal do Zezão Professor Malaca, tá certo? Forte abraço para todos e que Deus abençoe a todos.